Vamos lá? Então, gente, eu falei sobre isso na terça, que o tarifaço e a possível prisão do Bolsonaro ofuscou um monte de coisa. E uma das coisas que, para além da PL da devastação, que eu acho que deveria ser mais falado, é isso aqui que eu vou mostrar, ó. Cassinos, jogo do bicho e bingo perto de serem legalizados, entenda proposta em debate no Senado. Sim, jogo do bicho é ilegal, caso você seja o Zeca Pagodinho, é ilegal. E por isso que eu falei, um pouquinho antes da gente entrar no assunto, que a situação das bets tá ficando pior. Ela tá escalonando. Isso aqui tá pra ir pro plenário do Senado. É um projeto de lei que pode liberar cassino em resort turístico, tá? Vamos abrir aspas aqui. O texto aprovado na CCJ, que ainda pode ser modificado no plenário do Senado, autoriza cassinos em polos turísticos ou em complexos integrados de lazer, como resorts e hotéis de alto padrão, com pelo menos 100 quartos, além de restaurantes e locais para eventos. O projeto prevê uma limitação por estado. Cada estado pode ter só um, exceto São Paulo, que pode ter 3. Minas Gerais, Amazonas e Pará, que pode ter 2, especificamente esses, né? E isso aqui já é muito perigoso. Isso aqui vai agravar um problema que a gente já tá enfrentando, que é vício em jogo. A galera ficando viciada e ficando desgraçada da cabeça e do bolso com os jogos, né? E, gente, não se enganem, essas limitações são pra amaciar carne. Geralmente começa assim e aí vai gradativamente sendo deixado de lado, vai abrindo mais cassino, começa a dar grana, a galera começa a ganhar grana com o cassino, começa a fazer lobby, vocês sabem como é que a banda toca, né? E olha só que surpresa, o governo Lula não tá contra. Sabe por que o governo Lula não tá contra? Porque isso vai aumentar a arrecadação e manter um novo arcabouço fiscal. Solta o Djavan aí. Solta o Djavan. Não aqui na live, na cabeça de vocês. Porque da última vez que eu soltei o Djavan aqui, eu tomei strike dos direitos autorais. Então só imaginem o Djavan. Imaginem. Esse projeto prevê a taxa de fiscalização de jogos de aposta. Por isso que eles querem. Também prevê a criação da contribuição de intervenção do domínio econômico. Enfim, cria uns impostos lá. E tem uma puta de uma piada de mau gosto. Abre aspas. Parte dos recursos teria que ser destinada a ações de prevenção ao vício em jogos, em saúde, segurança pública, proteção dos animais, financiamento estudantil, ações em áreas impactadas por desastres naturais e no Fundo Nacional da Criança e do Adolescente. Os caras querem financiar combate ao vício com o vício. A gente vai legalizar o que vicia e usar dinheiro do que vicia pra combater o vício. É de mamar o cu do Papai Noel, velho. Puta merda! Vai investir em financiamento estudantil com imposto de jogo, cara? Que porra é essa? Que distopia! E aí vamos entrar na parte mais, assim, analítica aqui, né? Que é, por que casa de aposta ficou tão rica do nada, gente? Por que o Brasil não tá regulando nada? Por que se reluta tanto em enquadrar como jogo de azar? A gente vai ter que falar das bets, né? Porque foi com desses negócios de bet aí que o mercado ficou gigantesco. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre, inclusive. Foi aposta de jogo de futebol. E acho que as pessoas não sabem, mas bet é uma das muitas desgraças deixadas pelo Michel Temer. A gente falou, de novo, da abertura dos livros didáticos, né? Na análise passada, e agora, de novo, as bets foram um legado do Michel Temer. No apagar das luzes desse governo que radicalizou muita gente pra esquerda, né? Aconteceu isso aqui. Lei aprova a liberação de apostas esportivas no Brasil. 2018. É impressionante como faz 7 anos disso, né? 7 anos. Tem gente aqui no chat que devia ser criança quando tava acontecendo isso. E pra mim, eu tava na faculdade, parece que foi ontem. Mas enfim, o governo Temer não inventou as apostas esportivas. Elas só eram exclusivas de sites estrangeiros. E site em inglês, e o brasileiro não... E é muito minoria dos brasileiros fala inglês. Não era tão acessível. E online, isso tudo. Eu não tô falando... eu não tô falando da aposta de boteco. Não tô falando de você que vai no risca-faca apostar e acha que eu tô falando disso, tá? Isso aí sempre foi legal. E foda-se. Só que de lá pra cá, as bets esportivas cresceram pra caramba. E tem uma virada, que é quando eu vi pela primeira vez, foi a Copa de 2022, que foi a Copa no Catar. Copa do Mundo no Catar vai gerar mais de 185 bilhões em apostas esportivas. Gente, isso aqui é PIB de alguns países, tá? Angola, por exemplo, que é um país gigantesco, tem 87 bilhões de dólares de PIB. Isso aqui é mais que o dobro do PIB de Angola. Pra vocês terem uma ideia. Abre aspas. Acontece que em 2022, deparamos-nos com um mercado de apostas nacional muito mais maduro, com mais divulgação, mais concorrência, plataformas com mais facilidades, mais interativas, além de instantaneidade nas transações financeiras com o advento do Pix, que acabou sendo o cenário perfeito para grande aumento desse mercado, como verificado no nosso país. 2018 para 2022, passou pandemia, as pessoas estavam mais tempo em casa, as bets começaram a patrocinar uns podcasts aí, e elas se estabeleceram, né? Em 2022, por causa da Copa, explodiu e caiu no senso comum da galera.
Inclusive, a própria matéria que é da época da Copa fala isso, né? Abre aspas. De uma forma geral, o mercado brasileiro de apostas deve chegar a um total de 9,8 bilhões no final desse ano, com previsão de 12,5 bilhões em 2023. Também no Brasil, a Copa do Mundo do Catar já é o evento com maior número de apostadores em 2022, superando as finais da Copa Libertadores e da Liga dos Campeões da Europa. Apesar do futebol ser o esporte mais popular do Brasil, não é todo mundo que acompanha os campeonatos regionais. Só que a Copa do Mundo é diferente, né? A Copa do Mundo é uma coisa que é nacional, inclusive por conta da ditadura militar. E isso aqui é uma das coisas mais esotéricas da história do Brasil, tá? Isso aqui é impressionante, assim, eu nunca consigo entrar na minha cabeça como a ditadura fez isso. A ditadura usou a seleção como elemento de propaganda de um jeito muito bizarro, que é uma coisa que eu sei que na Argentina acontece também. Na Argentina aconteceu a mesmíssima coisa. Durante a década de 70, porque o Brasil ganhou a Copa, o governo militar usou a vitória na Copa como um indício de que o Brasil estava no caminho certo. Então, assim, teve intervenção direta, inclusive, do Médici, que foi um dos maiores carniceiros da ditadura, que tirou o João Saldanha como técnico que era comunista e colocou o Zagallo. Mas a questão é, o que tem a ver o Brasil ganhar a Copa com o Brasil tá indo no caminho certo? É tipo, se a seleção tá bem, o país tá bem. Vocês entendem qual esotérica é essa relação? É quase religiosa. E aí, a insistência da ditadura em vincular o sucesso do Brasil na Copa com o sucesso do Brasil no todo fez com que a Copa virasse esse fenômeno que é hoje, do jeito que é. Inclusive com uma música que vocês conhecem muito bem, né? Que é 90 milhões e Brasil, sabe? A seleção, essa música, né? Depois você coloca aí, Robson. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Imagina, 90 milhões, hoje tem 210. Essa música é da época do Médici. Hoje vocês sabem muito bem que jogo da seleção é ponto facultativo para serviço público em alguns lugares. E assim, é ponto facultativo compulsório em alguns lugares, porque assim, as pessoas simplesmente não vão trabalhar. E aí, a Copa de 2022 foi o período ideal para pessoas de fora da bolha do Futebas conhecerem bets. E depois disso surgiu um negócio mais bizarro ainda, que são casas de bet. Que é basicamente um bar com um monte de homem apostando. Vocês já viram isso? Eu já vi. No bairro de vocês deve ter esse negócio. Bizarro, né? Só que tem um outro fator mais importante aqui, de que todos esses, não só a propaganda, foi isso aqui. Mais de 33 milhões de brasileiros passam fome todo dia, revela a pesquisa. Crise, gente. Crise. As bets foram vistas como uma forma de ganhar dinheiro fácil, de complementar renda. E não é que o Brasil fosse bom antes, é que pro nosso país crise não é problema momentâneo, é projeto. O Temer e o Bolsonaro criaram um cenário de fome no Brasil que é tipo de tempo de guerra. As mortes na pandemia também deram uma situação de país em guerra no Brasil. As bets foram vistas por muitas famílias como uma forma de ganhar dinheiro e tornar a situação menos horrível. E aí a propaganda maciça, junto com o desespero, fez com que a galera caísse nisso facilmente, né, gente? Bets investiram 2,3 bilhões em publicidade de janeiro a agosto. Gente, vou repetir. Bets investiram 2,3 bilhões de reais em publicidade de janeiro a agosto. Gente, é 2,3 bilhões só de publicidade. É propaganda no YouTube. É contrato com artista, é contrato com influencer, é cachê altíssimo. São as propagandas desonestas que vocês conhecem. Vocês conhecem muito bem aquele esquema de influenciador pegando uma conta especial que tá toda programada pra ganhar, e aí o influenciador fica usando e ganhando na frente da câmera pra parecer que o negócio é fácil. Vocês já viram isso? Que é as conta fake lá de tigrinho. E aí o mercado ficou muito aquecido a ponto de passar de aposta pra passar pra cassino, que são coisas diferentes, né? Apostar é uma coisa, cassino é outra. E aí na sombra dessas bets esportivas, foram as primeiras que eu vi, surgiram os cassinos. Só que o maior de todos vocês conhecem, né? Que é o tigrinho, Fortune Tiger. E esse explodiu muito porque ele é mais viciante e é um dos mais estranhos, tá? É um negócio desenvolvido pela Pocket Game Soft, é um nome quase gerado por IA, e a empresa é de Malta, ela nem tem sede no Brasil. A empresa é de Malta, nada suspeito ser de Malta, né? Super normal isso. E, gente, eu me senti o Zeca Pagodinho quando eu descobri que o tigrinho é ilegal. Tigrinho é ilegal. Eu me senti o Zeca Pagodinho falando assim, pô, é ilegal o jogo do bicho? Pô, tigrinho é ilegal também, eu não sabia. E aí, isso mostra o quanto de vista grossa os governantes estão fazendo por esses absurdos cometidos por bet e cassino online. E isso levanta algumas perguntas, né? Qual que é o papel das facções criminosas e das milícias com essas bets? Os políticos estão participando desses esquemas? Por que será que se faz tanta vista grossa? Eu acho que com o futuro a gente vai descobrir muita coisa ainda. E pra população mais pobre, o que era como um negócio de chutar pra ver se você ganha uma graninha, vira vício. Vício. Beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões com bets em agosto, diz Banco Central. Quando essa notícia saiu, eu vi tanto racismo, gente. Mas eu vi tanto racismo.
Eu vi tanto racismo, eu vi tanto filha da puta falando que não pode mais dar Bolsa Família. Porque pobre isso, porque pobre aquilo. Gente, sabe por que os pobres fazem isso? Porque o dinheiro não dá. Porque eles têm a esperança de pegar esse dinheiro e ter mais dinheiro pra passar menos necessidade. Foram 3 bilhões de reais jogados no lixo. No lixo. E isso não ficou só em adultos. Tigrinho vai à escola. Apostas invadem recreio e sala de aula. Abre aspas. Em junho, o programa Criança e Consumo do Instituto Alana denunciou a Meta ao Ministério Público do Estado de São Paulo após identificar perfis de influenciadores mirins entre 6 e 17 anos que promovem sites de apostas disponibilizando links de acesso para crianças e adolescentes. Para o coordenador do MBA em Cibersegurança da Faculdade de Informática e Administração Paulistana FIAP, Marcelo Lau, é difícil responsabilizar e penalizar os culpados. Isso porque muitas das plataformas que ofertam esse tipo de serviço não têm qualquer representação no Brasil, como é o Tigrinho. Tem criança usando o pé de meia pra jogar Tigrinho na escola. Inclusive, essa constatação, não sei se vocês sabem, foi uma das coisas que motivou a lei que proíbe celular na escola, né? Não foi só a atenção dos alunos na sala de aula. Pra mim, não dá pra ficar mais caricato que isso aqui, tá? Chegou no cume. As bets chegaram até o horóscopo. Abre aspas. Navegando com mais profundidade pelo site de um dos astrólogos mais populares do país, não é o Olavo, que morreu, né? Com aparições frequentes em programas de TV e colunas em sites como Terra, vi que a sugestão de jogo como algo benfazejo se repete para quase todos os signos, variando de semana em semana. Abre aspas. Tô vendo aqui que os casca de bala prometeram ser seu talismã da sorte. Então aproveite para trocar palpites ou até jogar junto com seus amigos. Os casca de bala. Assim, canal História Pública adverte, evitem astrologia e jogo de azar, principalmente os dois juntos. É que nem misturar destilado com fermentado, manga com leite e tal. Não faça isso, ligue já. Esse é o Walter Mercado Financeiro, né? E aí, o governo começou a se movimentar, o Congresso, né, começou a se movimentar, porque começou a ficar foda, né, gente? A merda começou a ficar feia. O governo se movimentou com muita relutância. A galera se endividando pra caramba, lucro gigantesco de cassino sem regulamentação. Criança apostando pé de meia no horóscopo. Criança lendo horóscopo pra apostar o pé de meia no tigrinho. Nenhuma dessas palavras tá na Bíblia. Só que aí, os cassinos já estavam poderosos o suficiente pra apertar demais e deixar a regulação inviável, tá? A tarefa de regular agora tá impossível para um governo social-democrata que não tem o pulso firme para isso. E que deseja muito que as bets continuem existindo para taxar e conseguir cumprir o arcabouço fiscal, certo? E o que não ajuda também é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Bet dependência. Globo já recebe mais de 600 milhões de casas de apostas. Bom, quem controla quem? É aquela coisa, né, gente? Quem paga a banda escolhe a música, né? Se as bets investem essa bolada na Globo, quem controla a Globo? E a Globo tá dando troco. Como? Com isso aqui que eu vou mostrar. Joint Venture. MGM vai abrasileirar plataforma de bet com propriedade do Grupo Globo. A Globo tá investindo na própria casa de bets. E sem falar do futebol, né, gente? Eu vou falar uma coisa, eu não sou do futebol. Eu não sou do futebol. Mas ser fã de futebol a essa altura, ser fã de futebol em 2025 deve ser uma merda. Todos os clubes do Brasileirão 2025 são patrocinados por bets. Todos. 90% dos times da Série A desse ano tem patrocínio master de empresas de apostas esportivas. Sério, ser fã de futebol no capitalismo tardio deve ser uma porcaria. Deve ser um hobby horrível. Mesmo com origem de popular, de caráter progressista, de muitas torcidas, os times são empresas, tá, gente? E os times são empresas e eles são compráveis. E hoje quem comprou são as bets. Não é exagero dizer que bet hoje é a força mais poderosa no futebol. O governo federal e o Congresso, os parlamentares, de forma propositada, deixaram as bets se integrarem nos setores da indústria e do entretenimento, e é isso aí, gente. Então, acabar com as bets hoje ia implicar na perda do investimento gigantesco de bilhões de reais em muita coisa. Em publicidade, em compra de times de futebol. A indústria cultural brasileira hoje é financiada pelo vampirismo mais perverso sobre o desespero e o vício de trabalhadores pobres. Esse é o mundo que a gente tá vivendo agora. E quais foram as medidas tomadas pelo Congresso, mesmo que de maneira relutante, né? Bom, o Congresso, o governo, né? Vamos começar pelo governo federal. Começou a fechar um cerco contra influenciadores que recebiam dinheiro dessas casas de aposta. Eu sei que foi o que chegou primeiro em vocês, né? Foi que o governo tava apertando um pouco os influenciadores. Operação prende influenciadores que divulgam o jogo de tigrinho, forma de iludir os seguidores. O caso mais conhecido foi o da doutora Deolane Bezerra, que é, eu não sei se vocês sabem, que foi uma pessoa que fez carreira no Vai Dar Namoro, dando dicas pra mulherada. E aí ela foi de arrasta por causa de bet. Imagina a sua avó tentando entender isso. Ou a sua avó pode ser fã da doutora Deolane também. Esse é o mundo que a gente vive também. Bom, no ano passado, o governo Lula fez uns acréscimos à lei do governo do Temer, né? E regulamentou um pouquinho mais. Assim, tímido, tá? Mercado regulado de bets começa nessa quarta. Veja o que muda, a gente vai falar.
Novas regras estavam a proibição de pagamento em espécie ou boleto, identificação do apostador e obrigatoriedade de uso de conta específica cadastrada. Parte do parlamento começou também a tomar algumas medidas e a gente viu, e eu sei que isso você viu, a instauração da CPI mais patética da história das CPIs. E olha que isso é uma afirmação muito difícil de fazer. A CPI das apostas esportivas foi instalada em novembro e rendeu a ida da Virgínia Fonseca. Caso você não saiba, é a prova de que Deus realmente tem seus favoritos. Ela é uma influenciadora, dona de uma marca de produtos estéticos que é uma porcaria. E ela é craque do jogo. De que jogo? De reclamações do Reclame Aqui, ó. O Pink, marca de Virgínia Fonseca, entra pra ranking das empresas mais reclamadas no Reclame Aqui. A craque do jogo. Então, além dela vender maquiagem ruim, ela também recebeu 64 milhões de reais de casas de apostas online por comissões e por metas de lucro. Virgínia Fonseca teve contrato de até 64 milhões com casas de apostas. Bônus dependia de meta de lucro. Ou seja, o que é a meta de lucro? Quanto mais os apostadores perdessem, mais ela ganhava. Então é isso. Se você perdeu no Tigrinho, foi pro bolso da Virgínia, campeã do Reclame Aqui. E ela foi pra CPI e rendeu uma das sessões mais distópicas da história do Senado Federal. Ela foi vestida de floflô biúta, chupou o microfone, tava de pijama praticamente, recebeu elogios do Cajuru, humilhou a senadora Soraya Tronic, que é dona de uma rede de motéis, não sei se vocês sabem disso, e o imitador de Nicolas Ferreira, que já é um imitador de Bolsonaro, fez isso aqui, né? Não sei se vocês lembram. E eu só vou falar sobre isso porque eu tenho um ponto, tá? Inclusive, eu vou terminar aqui pra... Senador Cleitinho interrompe CPI das Bets pra gravar vídeo com Virgínia Fonseca. Posso você mandar um abraço pra minha esposa, Claro, filho? claro. Com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Aqui, ó. Claro que ela já viu o vídeo dele. Ele é um parlamentar tiktoker de extrema-direita. Por que eu tô falando do Cleitinho? Porque eu quero que o primeiro contato de vocês com o Cleitinho, caso vocês não conheçam, seja esse. O Cleitinho tá em primeiro lugar nas pesquisas pro governo de Minas Gerais. Essa situação toda aqui que tá rolando, eu tô mostrando pra vocês porque eu tenho esse ponto a fazer, tá? Se vocês não são de Minas e não sabem disso, agora vocês sabem da melhor maneira possível. Então assim, ninguém levou essa CPI a sério. A Virgínia não levou essa CPI a sério. Depois ela fez dancinha e falou que, enfim, não deu nada. Teve até propaganda grátis em plena TV Senado, que foi um cara que eu juro pra vocês que eu só sei que existe por causa da CPI, que é o cara que ensinou... E assim, eu vou falar uma coisa, tá, gente? O Rico Melquiades, que eu não sabia quem era, ensinar a Soraya Trônica a jogar tigrinho na CPI, realmente me deu vontade de, assim, transcender a matéria. Porque a Soraya Trônica não se deu o trabalho dela pesquisar como é que funcionava o jogo. Senadora não se deu... Não quis. Não tinha tempo. Tava muito atarefada decorando os quartos de motel dela. Aí o Tigrinho soltou a carta. O Tigrinho soltou a carta? Aham. O que é isso? É um ganho. Aí se completar, eu ganho. Aí o Tigrinho soltou... Vocês imaginavam isso na TV Senado? Um maluco mostrando pra uma senadora, aí o Tigrinho soltou a carta. Bom, o resultado não podia ser diferente, né, gente? CPI das Bets rejeita parecer com o indiciamento de Virgínia Deolane e outros. Abre aspas, o relatório final sugeriu o indiciamento de influenciadores Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra, além de outras 14 pessoas. O parecer foi apresentado nesta terça-feira e teve pedido de vista concedido, mas tem para análise, que adiou a votação para essa quinta. Com a rejeição, a CPI encerrou os trabalhos sem um parecer colegiado. Não serve para nada. Não serve para absolutamente nada, tá? Hoje, mexer com bet, mexer com peixe grande do entretenimento. E muito provavelmente eu falo isso sem medo de errar com crime organizado. CPI das bets não deu em nada e todo mundo sabia que não ia dar em nada. E uma outra medida do Congresso que foi um pouquinho menos covarde do que a CPI foi a limitação da publicidade das bets. E assim, vocês vão ver que essa limitação não vai servir pra porra nenhuma, tá? Senado restringe propaganda de bets. O projeto proíbe atletas em atividade de fazer propaganda de bet, permite só atletas depois de 5 anos de aposentadoria. Ou seja, pessoas que ninguém conhece, tipo Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Cafu e Roberto Carlos. Super ajudou, né? Também proíbe desenho animado nas propagandas, patrocínio de juiz e de membro da arbitragem, envio não consensual de mensagem com link, fica liberada anúncio em estádio onde a Bet seja patrocinadora ou dona do estádio, se ela for investidora do time no campo, continua liberado o anúncio em camiseta de time se o jogador tiver mais de 18 anos. Também, horário em TV aberta só depois das 7h30, que todo mundo sabe que é um horário que ninguém tá vendo TV, né? Porque todo mundo sabe que a gente chama de horário nobre o que vem depois das 7h30, porque ninguém tá vendo. Porra, muito foda, hein? Ajudou pra caralho isso. Gente, não vai mudar nada. A novela é o lugar que as pessoas mais veem publicidade. Tá liberado nessa hora, pô. Jornal Nacional é nesse horário. Então, assim, claramente os deputados e senadores estão votando pra preservar as bets, tá, gente? Claramente, eles estão votando e fazendo vista grossa não por burrice, mas por projeto. Qual é o projeto? Não sei. E o Lula tá interessado em sabotar as bets? Não. Porque a taxação das bets
é algo que tá na boca dos militantes do PT, né? E eu vou dizer pra vocês, eu sou totalmente contra a taxação das bets. Eu sou contra a existência das bets. Taxação de bet é uma régua muito baixa. A gente tem que erradicar essa merda. Não devia existir. Então, assim, taxação de bet não é uma coisa progressista, tá? É um negócio que é, tipo, básico. Básico pro capitalismo. E o governo tem todo o interesse nessa taxação pra fazer cumprir o arcabouço fiscal. Então, o capitalismo brasileiro tá evoluindo pra se assumir como um parasita que suga até os ossos dos trabalhadores brasileiros, só que agora sem máscara. É financiando a indústria do entretenimento com o que tem de mais rasteiro no tipo de arrecadação, que é a aposta. Bom, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Eu acho bem complicado quem aceita patrocínio de bet nos seus respectivos canais, tá? Acho complicado. Vou dar minha opinião pessoal aqui. Acho bem complicado. Você não acha que já virou bebida e cigarro? Me diz uma coisa, o que é mais fácil de regular? Bebida e cigarro, que é um negócio que dá até pra fabricar em casa, ou um aplicativo que é só impedir as pessoas de acessarem? Com um pouquinho de soberania digital a gente conseguiria. Não é comparável. Não é comparável cigarro e bebida. Não é comparável droga com bet. Não é comparável. Não tem nada a ver. E assim, não pode propaganda de cigarro em camiseta de futebol, né, gente? Por favor, né? Não pode propaganda de cigarro na TV, por exemplo. Eu vi uma tiazinha saindo do metrô jogando tigrinho e me deixou mal. Eu já peguei um Uber que o cara ficou jogando tigrinho na viagem toda. Jogo do bicho é mais justo que essas bets. Gente, não apostem, por favor. Não façam, não participem de apostas. Não vale a pena, nunca vale. Não é melhor só acabar com os cassinos online e deixar quietos as apostas? Não, bicho. Não, cara, pelo amor de Deus, cara. A aposta esportiva faz a galera perder tanto dinheiro quanto. É vício, as pessoas apostam, perdem tudo que tem em aposta. Não, mano. É diferente? Os dois são uma merda e tem que ser legalizado, sim. Ah, mas meu tio aposta e ele acha legal. Eu quero que seu tio se foda. Pode rifa. Rifa é crime no Brasil, né? Rifa é crime. Só os Zeca Pagodinho no chat. O chat é só dá Zeca Pagodinho. Caralho, quantas pessoas não sabiam que rifa era crime, velho? Eu te Zeca Pagodinho. Gente, rifa é crime, tá? Vocês podem pesquisar. Rifa é ilegal. A galera tá muito Zeca Pagodinho no chat, velho. Bom, eu vou sair já. Fiquem com essa. Fiquem com essa pedrada. Rifa é crime, tá? Beijo no coração de vocês e... Não tô dizendo pra não fazerem rifa, mas rifa é crime, tá?